Olá pessoal, beleza? Vamos lá para a nossa aula de sonda de alívio SVA, parte teórica, beleza? Depois nós vamos responder várias questões justamente sobre esse tema aqui. Olha, a sonda de Nelaton, também chamada de catéter ou sonda vesical de alívio, é um dispositivo muito utilizado em procedimentos invasivos vesical, que consiste em introduzir um catéter estéreo através da uretra até a bexiga do paciente. Assim que esse catéter chega à bexiga, a urina é eliminada, causando alívio ao paciente, ou seja, gera alívio ao paciente. A bexiga do paciente ali, ela vai estar distendida, porque ele não tem controle miccional. O que a sonda vai fazer? O que esse procedimento vai fazer? Drena essa urina da bexiga do paciente, por isso recebe o nome de sonda de alívio. Vai aliviar essa sensação de distensão da bexiga desse paciente. Feito o procedimento, o catéter é retirado e descartado de forma correta em lixo adequado, beleza? Prosseguindo. Esse procedimento de alívio imediato somente em caso de retenção urinária temporária, tá? Falou retenção urinária temporária, tem que vir em sua mente, tem que vir em sua cabeça o quê? A sondagem de alívio, sondagem vesical de alívio. Quando há necessidade de uma sonda permanente, ou seja, necessidade que esse paciente venha ficar com a sonda por muito mais tempo, é colocado a sonda vesical de demora, tá? Que recebe o termo reduzido SVD, que permanece no paciente durante o tempo necessário, prescrito pelo médico ou até mesmo pelo enfermeiro também. Ele pode estar prescrevendo, dependendo aí do sistema de saúde. O procedimento é bastante eficiente, mas é um pouco incômodo e pode causar microlesões no canal urinário, podendo ocorrer ardência na hora que a urina voltar a sair naturalmente, de forma espontânea. Por isso, a sonda vesical de alívio deve ser usada somente em último caso. Antes de usá-la, deve estimular o idoso, ou seja, a pessoa, a urinar sem a necessidade de um procedimento tão invasivo, tá? O procedimento é realizado somente pelo enfermeiro quando a gente está se tratando ali da equipe de enfermagem. Agora, o médico também, se tratando da equipe de saúde, o médico ele pode realizar esse tipo de sondagem também, beleza? Mas se tratando da equipe de enfermagem, o técnico de enfermagem não pode realizar, nenhum auxiliar de enfermagem, somente o enfermeiro. A forma de realizar o procedimento é bastante parecida com a sondagem de demora, a sondagem vesical de demora. A única diferença é que a sonda de alívio ela não possui balonete para que a sonda não venha a ser tracionada, tendo as diferenças que não obtém um balão para ser preenchido com água destilada. Na sonda de demora, o balonete, ou seja, o balão da sonda, ele tem que ser preenchido único e exclusivamente com água destilada, beleza? E nunca com soro fisiológico. E esse balonete ele serve para não tracionar a sonda, pois não há um balão para que possa fixar no caso da sonda de alívio, tá? O balonete ele só existe na sonda vesical de demora. Vamos prosseguir. O técnico de enfermagem pode estar auxiliando neste procedimento, mas nunca sondar o paciente. Ele pode fazer o quê? Ele pode deixar os materiais à disposição para o enfermeiro ou para o médico ali. O que vai precisar? Gás estéreo, PVPI, que é o sabonete degermante, fita microporosa ou esparadrapo, seringa de 20 ou 10 ml, xilocaína, que é o anestésico e tópico, coletor de urina de sistema aberto, não é de sistema fechado, porque o coletor de urina de sistema fechado ele é utilizado na sondagem vesical de demora. Falou que a sondagem vesical de alívio é um sistema aberto, é descartável, pode ser um frasco, tá? Estéreo ou um plástico, tá? Um saquinho estéreo também. Aí pode acontecer de precisar de uma extensão para a sonda. Existe esse encaixe ali no finalzinho da sonda também. Sonda de Nelaton com um tamanho pré-estabelecido de acordo com a numeração do paciente. Existem vários números, beleza? Vamos prosseguir. É de suma importância esclarecer alguns tópicos para o paciente que será sondado e seus familiares também.
A sonda intermitente causa muito menos infecção urinária do que a sonda de demora, porque ela permanece só para introduzir, drenar a urina da bexiga do paciente e retira da forma correta. Somente isso. A sonda de demora não, ela fica por muito mais tempo no paciente e isso aí tem uma tendência muito mais alta de gerar infecção nesse paciente. A passagem da sonda de Nelaton, sonda de alívio, várias vezes ao dia não machuca o paciente quando é feito de forma correta por esse profissional. Ainda que haja algum sangramento durante a passagem da sonda, um traumatismo, microlesão, elas são mínimas. Isso acontece porque, especialmente a uretra masculina, ela vai ter ali mais ou menos de 15 a 19 centímetros ali e apresenta vasos finos ali no canal, vasos sanguíneos nesse canal da uretra do paciente. E esses vasos sanguíneos eles são muito superficiais que podem sangrar durante o cateterismo de alívio. Mas isso não traz sequela para o paciente, mesmo que submetido a diversos cateterismos por dia durante semanas, beleza? Prosseguindo. O cateterismo intermitente facilita a retomada da micção espontânea, porque devolve a atividade de enchimento e esvaziamento da bexiga. Olha, vamos supor que o paciente ali ele está conseguindo ter um certo controle da micção, porém está sobrando uma urina residual na bexiga dele. O que é feito? Faz justamente a sondagem de alívio, sondagem vesical de alívio, porque essa urina residual pode gerar infecção nesse paciente ao longo dos dias, semanas ou até mesmo meses, beleza? Sem essas atividades cíclicas, os reflexos miccional, ou seja, reflexos da micção, desaparecem e o paciente não consegue coordenar a micção. É exatamente esse motivo pelo qual um paciente que permanece sondado com sonda de demora vai ter ali o enfraquecimento dessa musculatura, tá? Porque ele ficou sondado por muito tempo, por vários dias e não consegue urinar quando ele é retirado a sonda, tá? Aí retira a sonda desse paciente, a sonda de demora, e o que vai fazer? Começa-se a passagem da sonda de alívio para fazer o desmame da forma correta e evitar que essa urina residual fique na bexiga do paciente. Não se deve deixar o paciente ficar com a bexiga muito cheia. Essa bexiga cheia demais, ela recebe um nome aí usual pelos profissionais de enfermagem, que é bexigoma, tá? Essa bexiga ela não pode ficar totalmente distendida, pois quando isso acontece, o músculo que existe na parede da bexiga, chamado de músculo detrusor, responsável pela contração da bexiga ao urinar, perde o seu tônus, ou seja, perde essa força muscular, e isso atrasa o processo de retomada de micção espontânea do paciente, beleza? Então isso é muito importante, você que é técnico de enfermagem, você que é enfermeiro, se tem um paciente ali que está sendo sondado, de tempos em tempos é bom você ir lá na região suprapúbica dele e estar apalpando para ver como que está o enchimento dessa bexiga, porque ela não pode ficar cheia demais para receber o termo bexigoma, beleza? Porque se ficar muito cheia, esse músculo aqui, olha, ele pode ser afetado, tá? E atrasar o processo de retomada da micção natural. A retomada da micção espontânea muitas das vezes se faz aos poucos. Em alguns pacientes, isso é um processo rápido, principalmente quando o paciente consegue sair do leito e caminhar, porque vai estimular várias musculaturas do corpo desse paciente e a parte mental também ela está totalmente atrelada ali ao processo de micção espontânea. Para os pacientes acamados, pacientes com diminuição do nível de consciência, é isso mesmo, tá? Olha o sistema nervoso central aí ligado ao ato de urinar. No entanto, pode ser um processo longo e demandar cateterismo intermitente em alguns pacientes, principalmente os pacientes que estão 100% acamados, tá? 100% dependentes, pacientes ali com um nível mais baixo de consciência. Isso pode demorar vários dias, semanas ou até mesmo meses, beleza? Prosseguindo. Uma vez que inicia a retomada da micção espontânea, o cateterismo intermitente deve ser realizado após o paciente urinar espontaneamente para retirar o resíduo de urina. Vocês lembram que eu falei anteriormente que a urina residual ela é responsável também por infecção urinária e essa infecção ela pode subir a nível renal e ter um problema muito maior ainda, beleza? Então aí nós temos essa urina
pós-miccional, essa retenção, esse resíduo de urina. Por isso, quando tira a sonda de demora, faz a sondagem vesical de alívio em alguns pacientes, que vai progressivamente se tornando menor, essa urina residual, até que o paciente não necessite mais do auxílio da sonda, porque ele já tem total controle da micção. É isso aí, pessoal. Essa foi a parte teórica aqui da nossa aula de sondagem vesical de alívio. Agora nós vamos responder várias questões com base nesse texto, com base nesse tema. É isso aí, vamos lá.